Shalom, Maíra, bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Lucas 22 hoje. Shalom, Nise. Shalom para quem está aqui conosco. Deus abençoe. Vamos lá, marca texto, caneta, Bíblia, caderninho. Então vamos orar para nós iniciarmos em nome de Jesus. Meu celular virou, peraí. Acho que tá bom assim, né? Transmitir aqui no YouTube. Tamara, shalom, bom dia. Amém. Shalom aqui também no YouTube, bom dia, Deus abençoe. Vamos então, vamos orar agradecendo por essa manhã. Iniciarmos em nome de Jesus. Amém, Thaíta, bom dia. Vamos orar então. Pai, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela noite que o Senhor nos deu. O Senhor cuidou de nós enquanto dormimos, Pai. Obrigada. Obrigada pela Tua presença aqui conosco. Obrigada pela Tua presença constante. Até mesmo quando estávamos dormindo, quando estávamos como em estado de coma, porque quando dormimos não vimos nada, não sabemos de nada do que está acontecendo, e o Senhor em todo o tempo cuidou de nós, cuidou dos nossos. Obrigada, Pai, por esse dia que começou na Tua presença. Obrigada porque mais uma vez nós preferimos estar nos Teus braços, estar no Senhor. Preferimos entregar a primeira parte do nosso dia para Ti, Pai. Preferimos pedir a Tua direção do que fazer as nossas próprias vontades. Obrigada por esse momento. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós em detalhes que nem imaginamos. Obrigada pelos Teus livramentos.
Obrigada por essa chance de poder aprender de Ti, por poder ser melhor do que nós fomos até então. Obrigada pela facilidade que temos tido de ter acesso ao Senhor, que possamos aproveitar esse tempo e crescer em Ti. Eis-nos aqui, Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas. Eis-nos aqui para que possamos engrandecer o Teu nome. Eis-nos aqui para ser facilitadores da Tua palavra ser pregada em qualquer canto. Eis-nos aqui para ser instrumentos em Tuas mãos, Pai. Que possamos mesmo ser usados por Ti. Estamos disponíveis para quando o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser. Nós preferimos fazer a Tua vontade, agradar ao Teu coração, do que seguir a nossa intuição, seguir os nossos interesses, fazer aquilo que desejamos. Pai, que os Teus planos possam ser os meus. Que o meu prazer seja fazer o que o Senhor quer que eu faça. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por esse dia. Nós te amamos pelo que o Senhor é. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. É um prazer te servir. É uma alegria saber que servimos um Deus todo-poderoso, aquele que tem nas mãos todo o poder e autoridade, que fez os céus e a terra, que conhece quantos fios de cabelo tem em minha cabeça, que conhece o nosso nome, que me formou desde o ventre da minha mãe, que desejou o meu nascimento e tem propósito na minha vida. Obrigada por isso, Pai. Obrigada. Obrigada por nos amar tanto também. Eu quero dizer, Pai, obrigada. E não foi em vão o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós reconhecemos que tudo que o Senhor fez foi por amor. Nós reconhecemos que o Senhor pagou um alto preço por nós. Nós reconhecemos que o Senhor levou ali a maldição que era para nós. Nós reconhecemos que hoje nós podemos nos achegar a Ti, porque um dia o Senhor pagou um preço e fez com que o véu que separava fosse rasgado de alto a baixo, e por isso hoje nós temos acesso ao Senhor com tanta facilidade, que possamos aproveitar isso, valorizar isso. Obrigada, Pai, obrigada por tanto amor e cuidado. Receba as nossas vidas como oferta a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Shalom, gente. Bom dia, Silas. A oração no devocional, ela é fundamental, gente. Não tem como a gente fazer apenas uma oraçãozinha, sabe? Ai, vamos orar logo e partir para a leitura, porque o principal é ler. Não é. O devocional é todo esse momento que nós dedicamos no Senhor. O tanto que você o elogia, o agradece, o tanto que você valoriza o tempo que separamos para estar com Ele. É chamá-lo mesmo para perto, sabe? É pedir que o ambiente que estava até antes mesmo de iniciar o devocional seja transformado e inundado pela presença daquele que é o motivo de estarmos aqui. No devocional a gente fala com o Senhor sem pressa. Louva também. Espera também o Senhor falar com você. Fica atento nos detalhes.
porque Ele pode falar tanto na palavra dele, que é o que acontece, Ele fala conosco aqui, mas às vezes no louvor que você coloca, você ouve também. Amém? Aproveite esse momento com excelência e melhor qualidade com o Senhor. Não faça de qualquer maneira. Não faça no mecânico. Não faça para cumprir mais um dia. Não faça para estar aqui porque eu vou perceber se você veio, se você não veio. Não faça por mim. O momento de devocional é você e Deus aí no seu cantinho. E o Senhor quer 100% de você. É a sua atenção, é o seu coração, é o seu pensamento, é a sua vida. É por completo. Ontem eu ouvi uma palavra porque eu estava revendo a pregação do pastor Fabão de quarta-feira, primeira quarta-feira dessa série dos 7 nomes de Deus, e a primeira palavra foi a dele, né? Jeová Jireh. Eu estava revendo ontem e ele falou algo que ele sempre fala, e ontem saltou mesmo aos meus ouvidos, que é você obedecer 50% ou você querer agradar a Deus pela metade é o mesmo que 100% de desobediência. É o mesmo que 100% não agradando. 50% de obediência é 100% de desobediência. Não é fazer pela metade, não é fazer de qualquer jeito. Para o Senhor é com excelência, é o todo. E ainda assim acho que é pouco. Mas enfim, guarde isso em seus corações, hein? Vamos lá? Lucas capítulo 22. Que alegria poder com vocês compartilhar desse momento, gente. Que o Senhor possa falar conosco agora, no dia de hoje, como Ele tem feito. Amém? Oh, Senhor. Lucas 22, versículo 1, começa assim. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem. Quando entrarem na cidade,
um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar. Digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança que é garantida pelo meu sangue. Desculpa, gente, eu pulei uma frase aqui. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre o que está sentado, mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Uau! Eu também dou o mesmo direito a vocês.
Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Uau, que versão, gente! Eu nunca tinha lido desse jeito. Versículo 32. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Uau! Uau, Jesus! E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: pois agora, quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la. E quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Já basta, respondeu ele. E Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Oh Deus! Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Levantem-se e orem para que não sejam tentados. 47. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente,
chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Desculpa, gente. Versículo 54. Eles prenderam Jesus e os levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem ouviu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. Uau! Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu posso imaginar a dor de Pedro, gente. Eu posso imaginar. 63. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinha? E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram.
Gente, vocês têm noção que isso, do versículo 65 para o 66, tem um intervalo de tempo aí, né? Minha maquiagem está se desfazendo aqui. Do 65, ele já está sendo insultado e apanhando. E no 66, diz que quando amanheceu, vocês acham que nesse tempo aí da noite, eles deixaram Jesus dormir? Eles deixaram Jesus quietinho lá, sossegado, esperando o dia virar? Ou eles ficaram zombando, batendo, insultando a noite inteira? No versículo 66 ainda, depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. E ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse. E assim encerramos capítulo 22. Oh, Jesus. Oh, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada por esta palavra, obrigada por falar aos nossos corações hoje, com esse capítulo tão forte. Oh, Pai, como eu disse no início, eu repito mais uma vez. Todo esse sacrifício, toda essa dor, toda humilhação, toda maldição que o Senhor sofreu e passou naquela cruz por nós, se fazendo pecador em nosso lugar, se fazendo amaldiçoado em nosso lugar, porque o Senhor levou sobre si as maldições, as dores, as ofensas, os insultos, tudo por nos amar e pensar em nós. E eu quero dizer que tudo isso, tudo, Pai, tudo, não foi em vão, porque nós estamos aqui e reconhecemos todo o teu amor e somos gratos porque o Senhor pensou em nós. E por isso hoje nós temos a chance de ser salvos em Ti. Obrigada por isso, Pai. Obrigada, Pai, obrigada por esse tempo que temos vivido com o Senhor. Obrigada pela Tua presença aqui. Que a Tua palavra possa entrar em nossos corações e achar mesmo um lugar, uma terrinha fértil, um cantinho fértil aqui, para que não se esvaia, mas que possa ficar em nós, que possa mesmo ter raízes em nós. Em nome de Jesus, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Oh, Pai,
Shalom para vocês que entraram depois. Deus os abençoe em nome de Jesus. Uau, gente. E aí? O que vocês acharam? O que vocês têm para compartilhar aí? Que capítulo, gente? Meu Deus. Estou destruída aqui. É muito forte, né, Silas? Gente, não tem como. Não tem como a gente ler, reler, ver a cena quando a gente vê o filme. Não tem como, gente, não sentir. Tem alguma coisa de errado. Se isso aqui não fizer mais sentido, ou se aqui não fizer uma cosquinha em você. Em nós, né? Não tô julgando não, tá? Eu só tô querendo dizer que tudo que o Senhor passou em nosso lugar, seja quantas vezes eu ler, eu reler, você relê, vai mexer conosco. E se isso em algum momento diminuir, busca novamente que isso seja forte em você e em nós. Meu Deus, vamos lá. Eu marquei com a caneta no início do capítulo 22, quando fala do momento em que Satanás entrou em Judas. Depois eu marquei também de caneta, no versículo 13, tudo como Jesus tinha dito. A parte onde que ele descreve, entra na cidade, vai ter um homem que vai estar segurando um copo, segue ele vai mostrar, fala pra ele isso. Gente, eu fico pensando, será que aquele homem era um homem mesmo que morava ali, ou era um anjo? Só coisas que eu fico pensando, eu tô compartilhando com vocês, tá? Será, né? Será que era um homem? Poderia ser, as duas situações podem ser reais, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele poderia muito bem que naquele momento ia ter um homem ali, e que aquele homem tem a casa tal. Olha que legal. Então, ao mesmo tempo, Jesus pôde saber, porque o Senhor mandou um anjo ali para levá-los até essa casa. E outro detalhe que eu acho tão interessante é esse jantar ter sido no andar de cima. Em todos os livros, porque aqui, ó, tá em Mateus essa passagem, tá em Marcos essa passagem, a gente leu em João essa parte de Jesus ter mandado os discípulos encontrarem essa pessoa e a casa, ele ia mostrar a casa para o jantar acontecer. Em todas elas eles contam o detalhe de ser no andar de cima. Aí hoje essa parte soou aos meus ouvidos de forma diferente quando fala: então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. E preparem ali o jantar. Aí eu fico, uau, no andar de cima. Se eu fosse uma compositora, eu ia fazer um louvor no andar de cima. Tanto para ter o sentido do jantar, quanto para ter sentido do céu. Enfim, vamos lá. No versículo 17, eu marquei: deu graças a Deus e disse, toda na oração do Senhor, em tudo, não apenas aqui, mas na multiplicação também. Antes do ato, antes de consumir, ele sempre agradece ao Senhor, sempre. E ele é para nós como exemplo. Então nós precisamos ser gratos antes de pedir, ser gratos antes de agir. Antes de agir. Antes de agir.
Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso, repartam entre vocês. Aí ele ora e depois, quando ele pega o pão, ele dá graças a Deus pelo pão. Depois ele parte o pão, ou seja, ele não partiu o pão, levantou e agradeceu, Pai, obrigada. Tem todo um processo, ele agradece antes de fazer, agradece antes de agir, agradece antes de pedir. A Denise comentou: visualizar tudo o que Jesus passou, os discípulos, desespero, angústia e choro. Uau, né, gente? A Denise ainda vai continuar, eu sinto isso, imagino. Mas, igual eu falei aqui, dá para sentir o choro de Pedro amargurado. De tipo, ele agiu na impulsividade. O negar Jesus foi pelo medo. O medo tomou o ser de Pedro. E naquele momento ele falava e agia sem pensar, né? E quando o galo cantou pela terceira vez e ele olhou nos olhos de Jesus, Jesus olhou firmemente para Pedro, diz aqui. Gente, imagina o olhar de Jesus para Pedro. Eu sinto que não foi um olhar de condenação, sabe? Tipo, falei. Não foi esse olhar tipo, igual aquele moço da internet que só faz assim, ó. Eu sinto que o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, mas um olhar de... E esse olhar é o olhar que o Senhor tem para nós. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando decepcionamos ao Senhor, o olhar dele para nós é um olhar de compaixão. E esse olhar de compaixão faz com que o Espírito Santo de Deus possa ter acesso em nós e faz com que nós, na hora, sentimos que erramos, que falhamos, mas que podemos nos achegar porque Ele está pronto para nos perdoar, sabe? É o arrependimento. Se arrepender do que fez e não querer fazer mais, porque não quer desagradar mais o Pai, porque não quer entristecer mais o Pai, sabe? É um olhar de compaixão que faz você: eu não vou fazer mais isso, Senhor. Me perdoa, me aceita, eu não vou falhar mais. E esse agir do Pai em nós, fazendo com que eu acredito em você e eu te dou outra chance. Eu sei, eu acredito em você e vem ficar perto de mim. Vamos fazer de novo, vamos tentar de novo. Esse amor do nosso Pai nos constrange, né? A Denise colocou, olha, no andar de cima, tudo sob o controle de Deus, sempre. Ele sabe de tudo. Até o cômodo da casa que estará disponível para recebê-lo. Fiz só um comentário sobre o choro de Pedro. Anis, entendi. Eu achando que você ia completar lá a frase. Mas eu entendi. Visualizar tudo que Jesus passou, os discípulos, desespero, angústia, choro, verdade, né? É igual eu comentei, e é verdade. A gente consegue sentir. Tanto que quando fala que eles dormiram enquanto estavam lá,
em que Jesus estava orando, aconteceu, né, do choro de Jesus e das lágrimas, o suor de Jesus serem gotas de sangue. Nesse mesmo momento os discípulos dormem. E aí na minha Bíblia faz um comentário. E eles dormem porque eles estavam muito tristes. E eu não sei vocês, mas eu acredito que todos aqui já passaram por isso. Ainda mais quando crianças. Em que a gente está chateado com alguma coisa, não ganhou aquilo que queria ou não saiu do jeito que queria. Enfim, vai dormir chorando. Vai deitar chorando, nem vai dormir chorando. Você vai deitar chorando, tá lá chorando, tá chateado, tá triste, de repente você pega no sono, não é? Acho que todos aqui já aconteceu isso. E na hora que eu li isso, eu me senti assim. Falei, uau, já teve situações em que eu estava muito triste, chorando, muito triste, e eu pegava no sono. Então dá para sentir o que eles passaram. Fiz só um comentário sobre o choro de Pedro por conta do que você falou quando leu, sentindo o mesmo. Porque já chorei assim, decepcionada comigo mesma. A gente entende e não julga, porque o amor de Jesus nos constrange. Uau! Sinise. A gente sente o mesmo, sentir o mesmo. Sim, deu para entender, tá, irmã? E realmente, né, gente, nós não estamos aqui para julgar a atitude deles, não. Porque nós somos iguais, piores. Porque eles ali com Jesus, convivendo com Jesus, e nós aqui sem ter essa experiência, queremos dizer ainda que somos melhores. Ai de nós, né, achar isso. A Maíra fez um comentário. Eu achei forte o versículo 31, parte B. 31, parte B. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo e a fim de separá-los da palha. E aqui eu marquei porque eu achei interessante que fala que deu a autonomia, uma licença, a palavra, ó, no versículo 31. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele que vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Vocês viram, gente, que até para o inimigo agir é onde ele tem, onde o Senhor permite, né? Enfim, isso é um outro detalhe, é muito mais para a gente poder falar sobre isso. É algo muito mais profundo e eu preciso que o Senhor fale para nós e não o que a gente acha, né? E realmente é muito, muito forte, né? Essa parte. Teve algumas coisas aqui que na hora que eu lia, o Senhor foi falando ao meu coração, mas eu não parei pra gente não perder a leitura. Aqui, no versículo 43. Quando Jesus está orando, já vou encerrar, tá, gente, pela nossa hora. No versículo 42, quando Jesus está orando lá, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. No momento em que Jesus está orando, vem um anjo e que apareceu do céu e o animava. Gente, na hora que eu li isso, veio na minha mente, Pai, que quando estivermos passando por situação
de desespero, de fraqueza, situação como a de Jesus, ou às vezes não chegamos nem 1% do que Jesus sentiu ali. Não tem como comparar, mas tem como a gente poder imaginar, né, o que ele passou. E eu pedi ao Senhor, e divido com vocês, que quando estivermos numa situação que é de imensa dor, tristeza, desespero, angústia, que o Senhor possa enviar para nos animar um anjo também. Porque eu acho que esse anjo veio do céu, animando Jesus ali, para que ele pudesse saber o que o aguardava, sabe? Um anjo veio e você fica assim, não, Jesus, já está acabando. Logo, logo você já não vai mais passar por isso. Logo, logo você já não vai mais estar assim. Tem uma festa sendo preparada para você lá. Jesus já sabia de tudo isso, mas o anjo veio para animá-lo. E eu pedi ao Pai, que envie um anjo para também nos animar nessas situações. E aí, cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. Que sejamos como Jesus em um momento de aflição. Não faça o que o mundo espera, não faça o que o inimigo espere. Ele acha que no momento onde você está sendo moído, você vai desistir. No momento em que você está sendo testado, afrontado, você vai largar, vai jogar, vai abanar, vai entregar as pontas, né? Tem vários termos aí. Não. Confunda o inimigo, igual a pastora Camila fala, né? Confunde o inimigo. Na hora que você estiver mais debilitado, mais fraco, ore com mais força ainda. É a palavra do Senhor para nós. Ore com mais força ainda. Silas comentou, Jesus em sua humanidade teve medo. E Deus é muito fiel e responde. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi muito sincero e verdadeiro nessa oração. Isso importa muito, é verdade. Jesus, sendo Deus, mas sendo homem, ele expõe aqui na oração o sofrimento que ele sentia, Pai. Se você quiser, o Senhor pode, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas em todo tempo que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E nós temos ele como exemplo em toda a sua trajetória. O Senhor fica para nós aqui como exemplo, seus discípulos também. E nós aprendemos o quê? Sinceridade e transparência na oração. Jesus podia aqui usar só termos bonitos, porque ele sabia, eu estou ficando de exemplo, eu preciso orar de um jeitinho para que as pessoas saibam que tem que falar com Deus é assim. É de forma bonita. E não, Deus não quer palavras feitas. Ele quer sinceridade de coração e alma, sabe? É o seu jeito de falar que o Senhor espera na hora da oração. Com respeito, mas com sinceridade e transparência. Ele quer ouvir você. Literalmente você. Amém, gente? Que o Senhor possa abençoá-los no dia de hoje. Obrigada pela companhia de vocês aqui. Que Deus possa falar aos corações, completar a palavra dele. E eu acho que o que nós podemos hoje guardar na nossa a palavra que nós podemos, o versículo que nós podemos ler, gravar para o dia de hoje.
Lucas 22. Lucas 22. Vamos gravar o 22:42, parte B. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A Nise colocou aqui para nós. Versículo 32, Jesus nos deixa um grande ensinamento. Ore para que sua fé não desfaleça e faça isso pelos seus também. Uau, Nise! Mas eu tenho orado por vocês, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Uau! É verdade, Nise, ele nos deixa um grande ensinamento. Orar para que a nossa fé não desfaleça e fazer isso pelos nossos também, pelos nossos amigos, nossos companheiros da caminhada, nossos líderes, né? Glória a Deus, Nise. Lucas 22:42, parte B. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Lucas 22:42, parte B. Que Deus os abençoe e amanhã estaremos aqui juntos, em nome de Jesus, para a leitura de Lucas 23. Obrigada pela companhia de vocês, que seja um dia de vitória, um dia abençoado, e que o Senhor possa ser engrandecido e adorado através de nós no dia de hoje. Nossas ações, nossas reações, nossas palavras, que em todo o tempo nós sejamos um instrumento de transformação, um instrumento de bênção, um canal mesmo do céu, onde o Pai tem fácil acesso para falar conosco e falar através de nós, em nome de Jesus. Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, às 6 horas aqui juntos. Fiquem com Deus e um ótimo dia, em nome de Jesus. Até!